Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom pessoal, vamos começando aqui uma conversa, só para a gente tentar alinhar um pouco a nossa discussão, a gente poder ir já começando um pouco dessa interatividade que a gente está tendo agora através aqui do Discord, né? Então, vocês devem ter percebido que essa semana tem sido uma semana bem corrida para a gente, no sentido de tentar organizar aqui as aulas de forma que a gente consiga ter uma interação maior com vocês. Então a gente está explorando todas as possibilidades do portal, da parte de gravação de vídeo e tudo mais, né? Para tentar tornar esta interação com os alunos o mais presencial possível. Deixa eu mudar aqui a transmissão para vocês. Bom, começando aqui, pessoal, sobre a parte de documentação, vocês viram que a gente tem aí, acho que pelo menos nas últimas 1 ou 2 semanas, a gente começou um trabalho que era montar o início do projeto de trabalho de vocês. Então, assim, eu vi que nós já temos as publicações, as entregas lá no portal, mas eu quero aproveitar para discutir com vocês para ver como é que vocês estão se saindo, se vocês estão tendo alguma dúvida a respeito desse processo aqui de documentação. Então eu já quero aproveitar para deixar em aberto para vocês falarem. Eu vou fazendo aqui umas configurações básicas nesse documento meu aqui, e aí vocês já podem me dizer, ir falando como é que vocês fizeram, se restou dúvida, de como é que vocês estão fazendo isso aqui. Pode ser? Então eu vou começar a fazer aqui um preenchimento desse documento como se vocês estivessem fazendo, ok? Como é que vocês poderiam fazer? E aí a gente vai discutindo sobre, beleza? Como é que está o trabalho de vocês? O que vocês têm a me dizer? Na verdade é mais a questão de definir as necessidades, né, do escopo, por exemplo, a questão de custo, só que como tá bem no começo, a gente não sabe meio como definir de uma forma que, sei lá, seja certa, sabe? A gente tá indo meio que por intuição, assim. Vai tentando fazer por intuição, né? Tipo, de acordo com o que tá por exemplo, no que tá em vermelho, né? Que ele dá uma dica ali, o documento. Né? Isso, aham. Aqui, veja que eu estou fazendo com vocês ao vivo aqui, e aí vocês terão essa gravação aqui, essa parte aqui eu estou gravando, que é essa parte do preenchimento, tá vendo? Então ela servirá de base para vocês, mas é óbvio, e eu não tenho dúvida, que muita coisa do que vocês estão fazendo aí fica meio incerto ainda, porque vocês precisam necessariamente saber como conectar o que nós estamos documentando aqui com o que vocês estão produzindo nas outras disciplinas e mesmo na disciplina de desenvolvimento, perfeito? Então, é todo um trabalho, é um conjunto de coisas que precisa ser feito para você poder chegar e ter, assim, falar assim, olha, agora eu já sei o que eu estou fazendo e tudo mais, beleza? Então, ficou essa dúvida. Como é que está a aula de vocês? Vocês estão tendo a aula de análise e desenvolvimento de sistemas também, né? Isso. Quem que é o professor de análise de vocês mesmo? Análise de projetos, né? É a Cíntia. A análise de projetos lá, a Cíntia. O que vocês estão vendo? Me falem rapidamente o que vocês estão vendo na aula dela lá. Então, ele através do Visage, né? Ela tá explicando pra gente como a gente faz ali o processo das pools, né? E a gente tá fazendo ali o fluxo, né? Como se fosse o fluxo. Você provavelmente já viu lá como é que funciona o Visage. Então, a gente já usa ali as funções que a gente pode colocar na esquerda do documento, né? Médico, aluno, essas coisas. Então a gente já tem essa noção, a gente já fez uma atividade, aí cada grupo apresentou como é que fez, né? E daí a gente teve uma noção boa de como que é. Vocês estão aprendendo com ela agora, então é mapeamento de processo, isso?
Isso, processo. Uhum, perfeito, perfeito. Então, basicamente, isso ajuda aí a fazer uma conexão com o que a gente está desenvolvendo agora aqui na parte na aula de desenvolvimento de software, tá ok? Então faz parte aprender a entender o processo para poder chegar. Então vejam vocês, eu estou fazendo aqui, ó, nesse documento eu estou fazendo aqui um resumo rápido de algumas coisas que eu já havia comentado com vocês lá naquele outro vídeo. Então, o objetivo do projeto de exemplo que eu estou fazendo para vocês, o objetivo principal dele é desenvolver uma ferramenta para criar e gerenciar matrizes curriculares, certo? Esse objetivo geral, pelo menos até aqui, ele diz basicamente o que a gente vai fazer no projeto. Daqui para frente, ele diz qual é o resultado, basicamente, que eu espero que aconteça com a ferramenta que eu estou criando. E, naturalmente, pessoal, transformar o que nós temos aqui de objetivo de projeto, transformar isso aqui tudo num resultado de um projeto dá bastante trabalho. E vocês vão perceber que esse conjunto de coisas que é conectar o que vocês estão aprendendo em análise, o que vocês estão aprendendo em modelagem, é muito importante para isso que a gente está fazendo agora em desenvolvimento, tá certo? Para desenvolver a ferramenta, eu vou precisar certamente desenvolver um back-end para comportar, para implementar os recursos, né? Eu vou colocar aqui recursos, depois, né? As funcionalidades, eu vou colocar melhor, as funcionalidades negociais, tá? Então veja aqui, para poder atender, aqui vou ignorar, tá? Então veja, para poder fazer isso aqui, uma das partes, um objetivo geral, é desenvolver um back-end para implementar as funcionalidades negociais. Naturalmente que isso aqui é só parte daquilo, então eu também preciso aqui o que? Eu preciso desenvolver, deixa eu colocar aqui, desenvolver um front-end para interação do usuário com o sistema, com a ferramenta. Eu vou colocar aqui que eu estou chamando de ferramenta. E aí a gente já vai tendo aí as opções. Então veja que de um objetivo geral eu criei pelo menos 2 específicos. Existem vários outros, mas isso aqui já é uma base para a gente começar a pensar em tudo que vai acontecer lá pela frente. E aí, quando vocês vieram para cá, ó, você veja que, dado que eu tenho este objetivo geral e este objetivo específico, eu vou ter que começar a pensar aqui como é que eu planejo, como é que eu faço essa definição de escopo do meu projeto, né? Então, o que acontece é assim, vocês precisam, para definir escopo, vocês precisam entender o que é que o sistema que vocês estão pensando em desenvolver, ele vai solucionar, né? Então, ele fala aqui de requisitos funcionais e não funcionais. Na disciplina de análise, já no futuro, vocês vão ter aqui quais são os tipos de requisitos funcionais, ou seja, funcionalidades praticamente que o sistema de vocês precisa ter para poder atingir esse objetivo geral aqui, tá ok? Então, eu fiz questão aqui de compartilhar com vocês esse diagrama aqui. Aqui eu estou numa ferramenta, ó, que é a ferramenta que eu estou utilizando para modelar o sistema Matrix, que é esse que eu estou compartilhando com vocês, usando como exemplo em sala de aula, né? Então, basicamente, cada bolinha desse daqui, vocês vão aprender lá na modelagem orientada a objeto que isso aqui representa uma interação do usuário com o sistema Matrix, para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo nesse semestre na disciplina de vocês. Então vejam só, quando vocês me perguntam, professor, nós não estamos sabendo preencher muito bem ali a parte do escopo, por exemplo, funcionalidades, como é que a gente coloca aquilo ali, né? É óbvio que para você poder preencher aquilo, você tem que saber ter uma ideia muito real do que você está construindo, o que é a concepção. Então, assim, se você estiver fazendo um sistema, veja só,
que é você o idealizador, você tem que ter ideia de para que serve, quantidade de funcionalidades, o que ele tem que realizar. Então isso é a concepção do projeto. Então, por exemplo, do projeto Matrix que eu estou trabalhando com vocês, eu tenho algumas ideias, mas eu estou conversando com várias outras pessoas para poder falar um pouquinho sobre entender a concepção do projeto, correto? Então, no projeto que vocês estão escolhendo, vocês devem ter feito a seleção de um tema, vocês só saberão fazer essa parte de concepção se vocês dominarem o assunto do que vocês escolheram, se a ideia é de vocês, ou se vocês falarem com pessoas que conhecem dessa área. Então não é muito simples você entender toda uma área e transformar isso num sistema. Você precisa dessa parte que a gente chama da concepção. Quando você está com toda essa informação da concepção, o próximo passo que vem é o passo de análise. Então o passo de análise é o que vocês estão aprendendo com a Cíntia lá. Então o que você faz? Dado que você tem um sistema, a concepção de um sistema, e você sabe fazer análise, que é o que vocês estão aprendendo com a Cíntia, você vai, analisa as ideias, a concepção e começa a montar os documentos que fazem o mapeamento daquela concepção para o projeto. Tá certo? Logo, isso aqui, que é a parte de análise, você tem um foco principal de entender a parte de negócios do sistema. Passado essa parte, que é a parte de análise, você começa a pensar como é que agora, dado que você tem a concepção de um sistema, como é que você faz agora a análise desse sistema, e desta análise você começa a modelar, que é o que vocês estão tendo com o Escobar lá. Então, a modelagem se preocupa em quê? Em olhar para tudo que a análise escreveu e transformar isso em diagrama de classe, que é o que vocês estão aprendendo lá com o Escobar também, certo? Então, aí depois que você modelou, fica fácil implementar. Quer dizer, fica fácil não, a implementação, que é o desenvolvimento, que é o que nós estamos trabalhando na disciplina, vai exigir de vocês um know-how aí na parte de programação, de desenvolvimento, que, óbvio, a gente está trabalhando na disciplina para isso. Mas vocês vão precisar manjar de implementação. Então, olhando aqui nessa outra apresentação, ó, o que eu tenho nesse rascunho? O tema que eu estou trabalhando de exemplo com vocês. Então, eu estou fazendo um gerenciador de matrizes curriculares, cujo problema hoje é o fato do pessoal utilizar muito o editor de texto para fazer essas matrizes. Então, o gerenciamento é muito complicado. E a minha hipótese é que, se eu fizer, então, a automatização do processo, eu consigo resolver esse problema aqui. Então, isso tem que estar claro para vocês na hora que vocês estiverem pensando no projeto de vocês. Agora, quando eu tenho isto, eu posso definir o objetivo, que é aquilo que eu coloquei para vocês lá, tá vendo? Desenvolver um sistema para criação e gerenciamento de matrizes curriculares. Então, eu tenho o objetivo. Isso aqui já implica que eu já tenho todas as informações para fazer o projeto? Não. Mas significa que agora eu já tenho o norte de como é que eu vou começar o processo de montagem do meu sistema. Tá? Então, seria algo assim. Este modelo aqui, pessoal, é assim, ó. Se eu vou construir um sistema para, então veja lá, criação e gerenciamento de matrizes curriculares, qual tipo de funcionalidade eu preciso ter nesse sistema, quem são os usuários desse sistema, para que eu possa, então, criar o sistema. Então, eu vou ter aqui o professor, vou ter o coordenador, vou ter um assessor que pode interagir com o sistema, e tenho aqui também o administrador. Logo, destes personagens eu começo a verificar o que cada um precisará realizar no sistema. Tá? Então, se eu consigo saber quem vai realizar as atividades, fica mais fácil aí para eu começar a pensar que tipo de funcionalidade o sistema terá. Bom, dito isso, então eu poderia dizer para vocês assim, o que define aqui no documento qual é o escopo do meu sistema? Então, eu vou pegar assim, ó, eu vou voltar aqui nesta tela, eu vou pegar esta lista de funcionalidades aqui e vou levar lá para o Word. Isso aqui eu vou usar como base para eu pensar no que é o escopo do meu projeto. Ó. Então eu estou capturando isso aqui. Então,
para que eu possa definir o escopo do meu projeto, eu não estou com os requisitos aqui ainda, depois eu vou formatar isso para vocês, mas eu vou colocar isso aqui e vou escrever aqui. Para atender as necessidades de criar e gerenciar matrizes curriculares, foram identificadas, eu vou colocar assim, foi identificado, tá? A necessidade, eu vou colocar aqui, para atender a demanda, tá? Que daí eu uso a demanda de criar e gerenciar matrizes curriculares, foi identificada a necessidade das seguintes funcionalidades no sistema. 1. Cadastrar atividade. Cadastrar bibliografia. Cadastrar competência. Cadastrar curso. Pode perceber que a maioria é cadastro, então eu poderia assim, eu poderia, ao invés de colocar isso, eu poderia cadastros de, 2 pontos, atividade. Então sempre quando é cadastro a gente não precisa se preocupar muito em ficar definindo ali, atividade, bibliografia, competência, e curso. Disciplina, escola, matriz, papel, período, trilha, unidade e unidade. E unidade curricular aqui, tá? E algumas outras funções aqui, ó, exportar matriz para, né? Então vamos fazer assim, deixa eu só, opa, colocar aqui, exportar matriz para XLSX, PDF e doc. Aqui eu colocar doc e doc ali. E doc. Exportar plano de ensino. Para XLSX, PDF e doc. Tá? Não preciso do parênteses. Professor, só uma pergunta à parte ali. Pode ir falando, pode ir falando. Na entrega do trabalho ali para hoje, né, dia 26, você pede ali para fazer o item 3.4, né, que é o escopo. Então a gente tem que dar uma ideia ali, escrevendo mesmo no documento, de como vai ser as classes, assim, dar uma explicação direta de como seria cada classe ali do sistema. Como funciona? Basicamente não. Basicamente o que vocês precisam fazer ali, eu já vou mostrar aqui o resumo que eu tenho, né? Que eu já tinha publicado numa das apresentações para vocês, mas basicamente o que vocês precisam é assim, ó. Vejam aqui, eu já vou deixar em preto. Vejam que na definição de escopo eu basicamente disse assim, quais funcionalidades eu preciso que o sistema Matrix realize. Estão vendo aqui? Isto aqui é a primeira ideia que eu tenho com base neste diagrama, que são o diagrama de caso de uso, que diz quais funcionalidades ele vai ter.
para realizar essas funcionalidades. Então vejam lá vocês como é que funciona. A parte importante de criar isso aqui é assim, ó. Deixa eu mostrar mais de perto para vocês entenderem. Então, por exemplo, quando eu digo que eu tenho que cadastrar período, este caso de uso praticamente diz para mim que eu tenho que ter uma classe período. Quando eu digo que eu tenho que cadastrar trilha, este caso de uso diz para mim que eu preciso ter uma classe trilha, tá vendo? Então, quando você consegue ter a sua visão de funcionalidade, por exemplo, cadastrar disciplina, logo eu preciso ter um cadastro de disciplina, tá certo? Quando eu olho para esse diagrama aqui, ó, que é as classes de domínio do meu projeto, então veja o que eu comentei com vocês. Quando eu fiz aquela afirmação no caso de uso, que eu preciso ter o cadastrar período, obrigatoriamente cadastrar período, importa para mim que eu tenha o quê? Que eu tenha uma classe período. Se eu falo que eu tenho que cadastrar disciplina, eu certamente precisarei ter uma classe disciplina. E assim por diante. Então, vejam que todas as classes, classe trilha, todas essas classes que eu tenho nesse diagrama de classe, representam basicamente as classes que eu agora preciso ter lá no meu sistema. Então, eu diria assim, se eu voltar aqui, ó, eu copiar este modelo que eu tenho aqui, isto seria o suficiente para aqui nesta parte do meu documento, que é o 3.4, o que eu quero no 3.4? A modelagem deve ser feita utilizando o ML, visando demonstrar os modelos estáticos, dinâmicos da solução. Os estáticos, o estático é justamente o diagrama de classe. Então, basicamente, nesta parte de modelagem aqui, ó, vai entrar o que aqui? Vai entrar o diagrama de classes. Depois a gente pode comentar detalhes sobre ele, mas que representa as classes que o meu sistema gerou. Tá ok? Perfeito, valeu, professor. Entenderam a lógica? Então, eu vou nas demais aulas, eu vou continuar construindo com vocês esse documento. Ó, veja que eu fiz uma parte aqui, que é a definição de escopo. Depois a gente pode até mexer, alterar um pouco isso aqui, mas veja que eu já tenho aqui um pouco definido o que é o meu escopo. Tá? Quando eu faço a definição de escopo, se eu achar importante, eu posso colocar a parte de modelagem também ali. Mas na especificação, ó, essa especificação é o que vocês estão aprendendo, vão aprender com a professora Cíntia lá. Então ela vai explicar para vocês muita coisa da especificação. Na especificação, eu posso inserir quem aqui? Eu posso inserir justamente esse diagrama aqui, que é o diagrama de casos de uso. Então, especificar, deixa eu voltar aqui, pronto. Posso pegar este diagrama, aqui, vou lá na minha documentação e coloco aqui. Deixa eu ver. Opa, não vou nem reduzir, vou deixar ele assim. Aqui. E aí eu poderia escrever aqui, né? Deixa eu abrir espaço aqui para... De acordo com as funcionalidades identificadas no processo, ó, veja que começa a aparecer o processo, tá vendo? No processo de criação e gerenciamento de matrizes curriculares foram identificados, de acordo com as funcionalidades, não vou nem colocar nem identificado aqui, ó, do processo de criação de gerenciamento de matrizes curriculares, foram identificados os casos de uso que aparecem no diagrama de visão geral de casos de uso, que é o que está abaixo aqui. Então, depois a gente vai melhorar isso aqui, dá para melhorar essa especificação aqui, inclusive, mas basicamente veja que o meu documento começa a ganhar corpo.
Então é isso, pessoal. Basicamente assim, ó, eu não vou avançar, né, mais tempo agora nessa discussão com vocês aqui, até porque, na verdade, é um pouco de cada vez. É um pouco de cada vez. Vai lá, você define o que o seu projeto tem que fazer. Depois que você identificou o que ele tem que fazer, você pode então vir aqui montar esse diagrama, que é o diagrama de caso de uso, quem são os atores que vão interagir com cada funcionalidade do sistema. Com base na funcionalidade do sistema, vocês produzem o quê? Então aqui eu vou mostrar, eu quis deixar essa ferramenta aqui aberta para vocês, para mostrar o seguinte, ó. Então, com base nos casos de uso, que estão aqui, ó, casos de uso, o que eu fiz? Eu fiz aqui a camada de domínio da minha solução, que é o Matrix. E aqui no domínio de matrizes, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho o diagrama de classes, tá certo? Olha, ele já está aqui ele já está avançando várias classes, né? Várias classes, ok? E, naturalmente, essas classes estão começando a ganhar aqui as propriedades e métodos que elas terão que implementar. Isto aqui é uma parte do que vocês estão aprendendo agora lá com o professor Escobar, na disciplina de modelagem. Na verdade, eu não precisaria ficar mostrando muito isso aqui para vocês, mas a parte mais importante aqui é que, dado que vocês sabem de onde surgiu essas classes, agora vem a hora da gente transformar isso aqui em código e programar lá no Visual Studio. Então, só para vocês terem uma ideia, então nessa ferramenta, eu uso essa ferramenta para trabalhar aí, para fazer alguns projetos, né? Mas o que eu posso fazer com essa ferramenta aqui, por exemplo? Deixa eu mostrar para vocês já vão ter uma ideia. Basicamente, deixa eu trazer o Visual Studio aqui. Isso aqui a gente vai fazer, eu vou fazer um vídeo explicando alguns detalhes para vocês, mas assim, ó. Aqui eu estou com o Visual Studio aberto e o projeto Matrix já aparecendo. Então o que eu vou fazer agora? Nessa ferramenta eu posso pegar assim, ó, vou dar um exemplo. Pegar aqui a classe disciplina. Eu acho que ela não está lá ainda. Confirmando, não está aqui na minha lista de classes, ó, tá vendo? Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar a classe disciplina e vou dar aqui, ó. Estão vendo aqui nessa ferramenta, essa é uma ferramenta profissional, é claro, ela tem muitos recursos, mas ó, eu tenho o Code Engineer. E eu vou mandar ele gerar o código desta classe aqui para mim. Então, Code Engineer, Generate, e aí eu digo o que eu quero que ele faça. Eu vou escolher aqui a pasta, ó. Deixa eu abrir, projeto. Professor, qual o nome dessa ferramenta? Essa é Enterprise Architect, eu já mostro ali os detalhes dela para vocês. Ó, lá na pasta Domínio Matrix, eu quero que ele gere a disciplina com .cs, porque ela vai gerar em C# para mim. Eu estou trabalhando com Java em outro projeto, mas aqui eu estou mandando ele gerar em C#. C#, e vou dizer que eu quero que ele gere para mim em C# aqui, ó. Ele vai pegar esta classe que está aqui no Enterprise Architect e vai gerar lá naquela pasta para mim na linguagem C#. Aí eu clico Generate aqui, foi. Quando eu vou lá no Visual Studio, pessoal, ó a classe disciplina CS aqui, ó. E ó, que belezinha, né? Bacana demais, agiliza bastante. Né? Disciplina CS, implementação da classe disciplina, gerado por, ó o software que você me perguntou aí, tá vendo? Foi criado agora aqui, o autor sou eu. Então veja que ele já fez todos os imports aqui para mim, os using do C#, ó. Ele criou aqui o pacote, o namespace domain aqui, é baseado nesse namespace que eu coloquei aqui, quer ver? Ó, tá vendo que eu coloquei aqui um namespace, aqui um pacote dentro da ferramenta, né? Ó, esse pacote aqui, e aqui estão todas as classes. Quando eu mando gerar o código lá, então ele já coloca no namespace isso, e ele já traz para mim a classe disciplina criada, ó. Aí você vai falar, professor, mas tá dando erro aqui na classe período. Por que tá dando erro na classe período, pessoal? Vamos ver lá quem arrisca aí. Por que tá dando erro? Porque você tem que importar as outras também? Porque se você olhar aqui no cadê? Server não. Se você olhar aqui no meu Solution Explorer aqui, ó, cadê a classe período? Não está aqui, tá? Então se eu for lá, vamos tentar resolver esse caso aqui, ó. Eu vou vir na minha ferramenta, período. Cadê? A classe período está aqui, ó. Botão direito, gerar código.
Você veja que está em Java, eu estava fazendo um outro exemplo em Java, que cada vez que eu for aqui eu tenho que ficar mudando de pasta, mas vamos lá. Um pouquinho de paciência a gente faz aí. Projeto, visual, domínio matrix, domain, período.cs. Período CS, salvar em linguagem C#. E veja que essa ferramenta, ela me permite exportar para todas essas linguagens, ó, Java, Python, várias linguagens, né? C#, gerar. Aí aqui, ó, período já resolveu aqui, tá vendo? Ó a minha classe período aqui. Acabou de gerar aqui, ó. Viram aí? Tem que gerar muitas outras aí para poder... Você já mostrou o hack já pra fazer no negócio. Como é que é? Já mostrou o hack já pra você. Vou deixar pintado, que vai fazer sozinho pra mim. Não, assim, mas é para vocês saberem o seguinte, pessoal. Então, assim, o que é importante vocês entenderem. Eu vou parar aqui, é claro, porque a gente está aí 1 hora, eu só falando, acho que ajuda. Vocês vão aprendendo como é que funcionam as coisas, tá? Mas o importante é vocês fazerem a seguinte associação. Lá da ideia do cliente, da ideia dele, vocês vão identificar o que ele precisa de funcionalidade para montar o sistema, perfeito? Quando você identifica a funcionalidade, normalmente ó, é um verbo e um substantivo aqui. Esse substantivo diz praticamente a classe que você tem que gerar lá no seu domínio. Ó. Tá vendo aqui? A classe período, ó, por causa desse caso de uso aqui. Então você vai gerar período. Se você tem que gerar período, logo você vem aqui no seu diagrama de classes, vai ter uma classe período aqui, tá certo? Essa classe período vai interagir com as outras, e isso é o que eu vou explicar num outro vídeo aula que eu vou fazer com vocês. Essa classe período vai interagir com a matriz, vai interagir com outros, e vocês estão aprendendo com o Escobar também lá. Agora, se você tem a classe período aqui, essa classe período ela vai ter que virar código. Deixa eu até pegar aqui, ó. View Source Code, esta daqui, essa é a C#. Ó, eu estou dentro da própria ferramenta aqui, tá vendo? Ó? Dentro da própria ferramenta, ele já sabe a classe período aqui. Qual é o código? Se eu alterar aqui, ele altera o diagrama para mim lá, tá vendo? Então ele vai gerar essa classe período. Óbvio que o que eu estou ensinando para vocês está aqui no Visual Studio. Então, no próximo vídeo que eu vou gravar para vocês aí, explicando agora o Visual Studio, eu vou explicar como é que vocês geram classes de domínio, essa coisa toda. Então veja, pessoal, eu quero que vocês tentem divulgar naturalmente e avisar para os colegas aí que a gente está tentando fazer um trabalho online aí para facilitar essa interpretação de vocês, o aprendizado, até que a gente possa voltar a fazer o presencial mesmo, né? Boa parte, pessoal, disso que eu falei para vocês, eu estou gravando aqui, depois eu vou editar, recortar a parte mais importante e vou disponibilizar lá online, então vai dar para recapitular muita coisa do que eu falei. Maravilha? Pessoal, eu estou interrompendo a transmissão de áudio. Eu vou ficar mais à disposição para tentar ajudar vocês alguma dúvida que reste aqui a respeito desse documento do projeto de vocês que vocês estão montando. Só vou pedir para vocês, dê um gás aí. E eu amanhã quero ver se eu já gravo pelo menos uma sequência de 2 ou 3 vídeos falando agora da implementação no Visual Studio. E se preparem porque na semana que vem a gente já vai começar a pegar estas classes aqui que a gente está criando para o projeto e já transformá-las lá em fazer um mapeamento objeto relacional para ela gravar no banco de dados. Então vocês vão aprender coisas bem legais aqui agora dentro do Visual Studio, beleza? Todas essas classes que a gente está criando aqui, veja que eu criei uma solução chamada domínio aqui, né? Então, só para fechar com vocês o raciocínio, é aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui no Visual Studio, quando eu criei esse projeto, deixa eu colocar aqui New Project, para fazer aquela solução, eu usei esse Class Library modelo aqui. Deixa eu até ver se ele tem um core aqui. Vamos ver aqui. Class. Vai, não vai? Class Library. Qual seria a diferença para o core? Então, aqui, ó. Vocês podem usar direto a parte core. É que assim, ó, quando eu faço o Class Library, ele diz que vai funcionar dentro da plataforma Microsoft, mas nesse caso exclusivamente para aquela que está sendo compilada, nesse caso no Windows, tá vendo? Só que esta aqui, veja quando você olha aqui, ó, ele está dizendo para você que esta vai compilar em C# para o Windows biblioteca, tá vendo? Aqui
ele vai compilar em C# para Windows, Linux e macOS. Entenderam a lógica? Entendi. Então, assim, basicamente, quando você cria um class library.net core, você já está fazendo programação para 3 plataformas direto. Beleza? Podem criar esse class library já no formato core aqui. E é isso. Então, cria lá, vai produzindo as suas classes já, né? E na sequência, eu vou gravar um pouco de informação para vocês, como é que vocês vão fazer aqui para poder primeiro criar os relacionamentos entre classes, uma série de coisas que a gente vai discutindo na sequência daí. Então é isso, pessoal. Espero que tenha aproveitado hoje. E aí eu fico aqui online mais um tempo para ajudar vocês a tirar dúvida aí na documentação se precisar, ok? Beleza, Obrigado, valeu, senhor. professor. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Falou.